Bem-vindo a Atom Studios. Meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário em design de produto. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o case desse bonitinho aqui, que é o pé pequeno. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Bom, como eu disse, o pé pequeno ele é um desenho que foi lançado em 2018, tá? E a gente também foi contratado novamente para fazer o balde de pipoca dele, com algumas condições peculiares. Ele é um filme infantil, filme para criança, né? Criança e família, que a gente costuma dizer. Esse pé pequeno era um personagem que não existia, é um personagem que não tinha nada, ele estava sendo ia ser lançado o primeiro filme. Meu, como trabalhar com um personagem que praticamente não existe? Como entender o conceito desse personagem? Como entender qual era o assunto que tinha que ser tratado, porque eu não tinha visto o filme. Eu estudei muito todos os trailers que tinham do Pé Pequeno, recebi todo o material que tinha do pôster e essas coisas dele, para começar a entender qual que era a importância e qual que era a história real que tinha atrás disso, né? Afinal, a gente tinha que fazer um balde de pipoca para criança e a gente queria que as crianças, obviamente, elas gostassem dele, quisessem adquirir ali logo no começo, né? Para pipoca, né? Porque é divertido, é lúdico, né? Mas também queria muito que no final do filme ela não olhasse. Não tem nada a ver com o desenho, né? E daí a gente descobriu um pouco da história dele, né? Que ele era um pé grande, Yeti, né? É um pé grande que tem uma comunidade de pé grandes, né? Spoiler do filme, tá? Não é tão spoiler porque isso tá no trailer também. Mas eles nunca entraram em contato com os seres humanos, né? E aí uma hora acontece um acidente, um ser humano cai lá de avião perto dele, né? E daí ele veio e fala, nossa, eu sei, existe a lenda do pé pequeno. É até engraçado porque é uma inversão de papéis, né? Ao invés de você olhar sobre a ótica dos seres humanos e falar, nossa, existe pé grande, era sobre a ótica dos pés grandes, olhando os pés pequenos, né, que são as pessoas. Qual que foi a ideia em si do balde? Né? A gente tinha que fazer um balde para uma criança, tanto que se você comparar com os outros baldes, ele é menorzinho mesmo, né? Ele tinha uma capacidade aí de 2,5 litros, né? Enquanto os outros têm capacidade de 4 litros. E a ideia da produção dele foi justamente pegar o personagem principal, que era o Mico, né? E começar a modelar em cima dele. Realmente também foi outro trabalho que exigiu a gente a curto prazo de tempo para conseguir fazer ele. Ele foi um trabalho que ele deve ter demorado, do total, 4 dias, tá? Desde da primeira vez que a gente recebeu até quando a gente teve que enviar o arquivo para a produção. Tá? Ele também foi feito nesse processo de sopro, aliás, a maioria desses baldes é feito no processo de sopro, onde você tem moldes que não são tão caros, né? Mas são caros também. Você tem uma possibilidade dentro dele de conseguir fazer várias formas. Um outro processo que é muito parecido com esse também é um processo de rotomoldagem. Ele tinha essa forma mais um cartoon. Tá? Quais são os pontos? É legal a gente sempre discutir quais são os pontos que estavam envolvidos nele. A gente tinha aí, para a questão de produção, né, de valer a pena produzir o produto, a gente conseguiria só mexer com um tipo de pintura, né? Então a gente mexeu com essa pintura mais escura aqui, e aqui, ó, dá para ver aqui, né? Essa pintura, aqui do olho, da boca, eles são um tipo de pintura que é dentro do Pantone lá deles. E a própria cor da peça, né? Essa cor da peça a gente tem um termo para isso, né? Assim como o balde do Homem-Formiga, como o balde do Pé Pequeno, assim como o Deadpool que está aqui em cima, né? Essa cor primária, a gente tem um nome, né? Chama master, né? Que é a cor primária do material. Então o material vai ser injetado nessa cor. Nesse caso foi injetado em cinza, no caso do Deadpool foi injetado não, o material, né, foi preparado em vermelho, e nesse caso o material foi preparado nessa cor azulzinha clara, que é uma cor do Pantone lá deles, tá? Em detrimento a isso, né, quais são as questões que estavam envolvidas? O básico, né, que é o ângulo de saída, né, esse molde ele é um pouquinho diferente. Vocês lembram? Se não lembra, tudo bem, a gente recorda aqui rapidinho. Se a gente olha o balde tanto do Deadpool quanto do Homem-Formiga, a divisão do molde é aqui na frente, ó, a gente vê um risquinho aqui. Então quer dizer que o molde, um sai para cada lado, tá? Aí ele abre e sai a peça, tá? Na questão do pé pequeno, esse corte foi diferente, ele foi na lateral. Por que foi tomada a decisão na lateral? Porque a gente olhou o desenho, olhou a peça e viu qual era o melhor sentido para que você não estragasse o desenho em si.
Como a gente tinha esse chifre aqui no lateral, um nariz bem protuberante, com um olhinho bem arredondado, aqui para ter extração, se fosse no meio, não dava, né? Porque ia bater a ferramenta, tipo, não tem como sacar ele do molde, vai interromper aqui. A única forma é realmente trabalhando essa frente como sendo um molde e a traseira como sendo outro molde. Então a gente fez a abertura desse jeito. Tá? Outra coisa que é importante, foi pouco percebida, isso foi legal, porque aí é um trabalho que foi bem árduo. Se você olha o desenho original do Pé Pequeno, se vocês olham o desenho aqui, ó, tem em volta da cara dele, esse desenho, na verdade, é o formato da cabeça do Pé Pequeno. Né? O Pé Pequeno tem uma cabecinha aqui bem pequenininha e depois ele vai abrindo aqui. Oficialmente, aqui finalizaria a cara dele e depois o chifre já vinha logo em seguida. Né? Se você olhar no desenho, tem aí a imagem, dá para ver isso. O que a gente fez? Por uma questão de ergonomia, da criança não conseguir colocar a mão aqui dentro, porque era muito pequenininha, a gente abriu esse buraco, né? Aumentou o tamanho dele, mas a gente começou a compensar isso para chegar no tamanho final que seria. Então, portanto, a gente conseguiu dar ao mesmo formato que seria a cabeça dele. E como é que a gente disfarçou essa história? A gente disfarçou brincando com os pelos do desenho dele, né? A mesma coisa foi com o chifre. Infelizmente, o chifre foi um pouquinho mais complexo. Esse daqui é um chifre, tá? Muita gente chama de orelha dele, né? Então ele tem um chifre inteiro e um chifre quebrado. Esse chifre inteiro, inclusive, é para baixo mesmo, né? No desenho. Só que o certo seria esse chifre ter um buraco aqui, né? Ele tem um buraco, então você vê um chifre, né? A questão é que o processo de produção ia se complicar demais. É possível fazer? É. Só que ia se complicar demais para ser feito se tivesse que fazer esse buraco. Porque daí vem uma segunda faca de corte, é um problemão, tá? E daí ia resultar num custo mais elevado do produto. Fora um problema aí que ia dar um problema maior de extração. Não é um problema, é uma questão de extração. E até que a gente conseguiu resolver legal, foi pensado assim, isso aqui como se fosse uma mini alça, né? Tanto que ele tem uma curvatura aqui, né? Então ele foi pensado como uma mini alça para a criança segurar e pegar a pipoca dele, né? Então a gente pensou nisso. Mas ele realmente deu essa impressão, que a gente chama ele de orelhinha, né? Outra questão que foi muito importante e é legal falar nesse projeto foi a questão da pelagem dele, né, dos pelos. O que acontece? A gente tinha um prazo muito curto, quando a gente começou a modelar ele, efetivamente já estava no metade do segundo dia, e a gente tinha que entregar no quarto dia. A ideia era realmente fazer um monte de pelo nele, né, um monte de pelinho, fazer uma textura muito parecida com a textura, deixa eu pegar ele aqui, fica mais fácil, com a textura do Deadpool, né, que é essa textura aqui, do tecido, que é bem legal, né? Quais que foram as questões? A primeira opção foi usar o mesmo método que a gente fez do Deadpool, né? Isso daqui, na verdade, é um processo de eletroerosão, tá? Que ele é feito com um molde, é um filme, né? Que é colocado o desenho aqui, e daí o filme ele só vai erudir, né? Através do processo químico, o molde ele só vai fazer o buraco onde você tem a parte preta e assim por diante. Ele trabalha com essas texturas, daí cria essa textura. Só que isso tem um custo, né? Então você tem o custo do molde mais o custo da textura, o que ia inviabilizar muito a produção. Por quê? Porque esse personagem ele foi feito em menor quantidade do que esse personagem. Esse, como foi feito em maior quantidade, esse que eu acho que foi praticamente o dobro do desse, valia a pena o investimento. Né? Tanto que ele tem até 3 pinturas aqui, né? Você tem a cor master, a preta e a branca, né? E o lote era tipo a metade daquilo lá, o quanto foi encomendado, né? O promocional. Então a gente não tinha muito, não daria para fazer isso. A outra coisa era realmente, efetivamente, ir modelando pelo a pelo dele. É possível? É possível modelar pelo a pelo dele. Só que com o tempo que a gente tinha, não dava. Né? Não daria para modelar pelo a pelo, quer dizer, fazer todos os riscos, que isso aqui tem que fazer tudo no 3D. E ao contrário do que possa parecer, você fala, é só botar uma textura e colocando. Não, tem um sentido do pelo, tinha a questão dos volumes, tinha um monte de coisa envolvida que poderia estragar a peça. Qual que foi a opção? A gente estudou mais a fundo, levantou alguns dados, né? E descobriu que tinha alguns desenhos feitos à mão, feito em vetor, ao invés de ser em 3D, do Pé Pequeno. E nesses desenhos, eles tinham um pelo mais estilizado, né? Que era um pelo mais, assim, estilizadão.
Então a gente optou por fazer um pelo mais estilizado e conseguir os volumes da pelagem dele, né, as densidades, os volumes da barba, tudo, com esse estilo para conseguir atender o prazo de demanda e mesmo assim ser o mais possível fiel ao projeto. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um case da Atom. Se vocês gostaram, dá um like aí no vídeo, que pra gente é super importante. Aperta o sininho aí para receber mais notificação. E mais importante também do que dar o like, é você se inscrever no canal. Se inscreve no canal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Obrigado e até mais.